Oi para todo mundo, meu nome é Marco Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu escolhi falar sobre um artista brasileiro, sobre dois discos de um artista brasileiro que é um dos meus preferidos, para variar, que é sobre o Arnaldo Batista, um dos fundadores dos Mutantes, que após o fim ele sair da banda em 1973, a banda ainda continuaria sem ele. Ele lançou aí alguns álbuns solos, aí nas décadas de 70 e 80 e início da década de 80, lançou dois que eu vou falar deles aqui. O primeiro de 1974, logo após a saída dele dos Mutantes, Loki. Esse que eu considero talvez o melhor álbum, o melhor disco já feito por um artista brasileiro. Tá? Para mim está ali pau a pau com os dois discos também iniciais do Walter Franco. Para mim é um páreo duro escolher, eu creio que é impossível escolher entre o Loki e o Ou Não e o Revolver. É um páreo muito duro. E aqui nesse Loki aqui, esse CD aqui ele faz parte de uma caixa de CDs que foi lançado do Arnaldo Batista, que tem o Loki, o outro disco que eu vou falar dele, que é o Singing Alone, o Let It Bad, que é o quarto álbum dele. Aqui ficou de fora da caixa o terceiro álbum dele, que foi lançado só em vinil até hoje, que é o Disco Voador, de 87. E esse Let It Bad estava sendo prometido desde o final da década de 80, mas só foi ser lançado em 2004. E além desses três álbuns e três CDs, aí, o Loki, o Singing Alone e o Let It Bad, essa caixa também contempla os dois álbuns que ele gravou com a Patrulha do Espaço, um grupo que ele formou logo após ele ter gravado o Loki e antes aí do Singing Alone, que é um álbum ao vivo gravado aí no dia 13 de maio de 1978 no Teatro São Pedro, na cidade de São Paulo, que é o Faremos uma Noitada Excelente, e um disco aí com músicas de estúdio que só foi ser lançado no final da década de 90 em vinil e em CD só nessa caixa, que é o Elo Perdido. Mas vamos concentrar aqui nos dois meus preferidos do Arnaldo, que é o Loki e o Singing Alone. Então em 1974 foi lançado Loki, e aqui essa aqui que é a contracapa original. E aqui no Loki, para mim, que eu considero um dos melhores discos, talvez até o melhor disco já feito por um artista brasileiro, a gente tem aí o Arnaldo expondo a sua alma aí em canções de uma sensibilidade ímpar, eu diria. É emocionante o jeito que ele canta as canções, o jeito que ele sofre nas canções. A gente vê o sofrimento dele estampado aí em todas as canções do álbum. E aqui, impossível dizer qual música destaca mais. O álbum inteiro tem uma unicidade, uma homogeneidade, uma qualidade absoluta, mas eu tenho minhas preferidas aqui também. Seria a faixa que abre o disco, Será que eu vou virar bolor, Vou me afundar na lingerie, que é uma música que eu gosto muito, e Te amo, podes crer, que é a penúltima música aí do disco. Na época do vinil era a penúltima faixa do lado B, que nessas músicas o Arnaldo se desnuda assim de uma maneira impressionante. Eu acredito até que esse álbum serviu meio como uma terapia para ele. Estava passando por sérios problemas emocionais. Ele tinha acabado de perder a Rita Lee, no caso, que era até casado, foi brevemente casado com ela, e era aí o amor de adolescência dele, do início aí da juventude. Então esse álbum é praticamente todo meio que endereçado a Rita Lee, e ela até participa de algumas faixas fazendo backing vocals, como é o caso de Não Tô Nem Aí e Vou Me Afundar na Lingerie. Ela participa fazendo backing vocals nessas duas canções. E também aqui a maior parte do instrumental foi gravado com o Arnaldo no piano, ou nos teclados, na verdade, no piano, no Hammond dele, no Moog, e também a bateria. Todas as músicas que contêm bateria são do Dinho, que era o baterista dos Mutantes. Quase todo o baixo gravado no disco também é de um ex-mutante, na época de um mutante, que era o Liminha. E, curiosamente, o irmão dele, o Sérgio Dias, não participa desse disco. A gente não tem, só tem são 10 canções aqui, só uma. A última é que tem um violão que é tocado pelo próprio Arnaldo, que se chama É Fácil. E eu acredito, não posso garantir isso, mas eu acredito que esse álbum foi meio que uma terapia para o Arnaldo, para ele tentar exorcizar os seus demônios aí com advindos da separação com a Rita Lee.
E logo após esse álbum, ele meio que parece que ele queria esquecer essas canções, ele queria meio que afastar essas músicas dele. Ele forma a Patrulha do Espaço, e só que ele fica pouco tempo ali liderando a Patrulha do Espaço, acho que pouco mais de um ano, acredito eu, um ano e meio por aí. E depois ele abandonaria a Patrulha do Espaço e ela seguiria o caminho dela sem o Arnaldo. E com isso o estado emocional do Arnaldo foi ficando cada vez mais deplorável, até que ele acabou, como todo mundo sabe, quem é fã do Arnaldo sabe, que ele acabou sendo internado, a revelia dele pela família, e lá no Hospital do Servidor Público. E ele acabou, segundo as palavras dele, ele não queria se matar, ele queria simplesmente sair daquele hospital, que ele não estava aguentando mais, mas ele se jogou aí, não sei se foi o quarto andar, acho que alguma coisa assim, não sei qual é o andar que ele se jogou, e acabou ficando em coma durante, acho que mais de um mês em coma, alguns meses em coma, entre a vida e a morte, mas ele se recuperou, felizmente. Não posso dizer que voltou ao mesmo estágio que ele era antes desse acidente, mas ele voltou a produzir em 87, isso foi em 82, no finalzinho de 81, começo de 80, na virada de 81 para 82, que aconteceu esse fato aí. E ele já tinha gravado, mas ainda não tinha sido lançado o segundo álbum solo dele, agora sem a Patrulha do Espaço, que é esse aqui, Singing Alone. É um álbum também, ele não tem assim a crueza, a espontaneidade, assim, eu diria, do Loki. Porém, aqui a gente também tem faixas belíssimas nesse álbum aqui. Engraçado que algumas músicas que aparecem aqui apareceram no registro ao vivo e também no álbum de estúdio aí, que foi gravado pela Patrulha do Espaço. Só que algumas músicas que estavam em português com a Patrulha do Espaço aqui aparecem em inglês, como é o caso de Coming Through the Waves of Science, que ele canta em inglês aqui no Singing Alone, e com a Patrulha do Espaço era uma faixa chamada Emergindo da Ciência, mas é a mesma canção. E o contrário também acontece. Você tem a música O Sol, cantada em português aqui no Singing Alone, que foi chamada de Sunshine, com uma letra em inglês, também com a Patrulha do Espaço, com o Arnaldo e a Patrulha do Espaço. E algumas músicas que não tiveram mudanças, como o caso de Hoje de Manhã Eu Acordei, que é cantada em português tanto como na época da Patrulha do Espaço, como aqui no Singing Alone. E aqui, esse é um álbum que já tem um pouco mais de altos e baixos em relação ao Loki, mas eu destacaria daqui I Fell in Love One Day, que abre o disco, uma música em inglês, Bomba H sobre São Paulo, que é um petardo, assim, é algo emocionante de se ouvir. A própria, como eu falei, Hoje de Manhã Eu Acordei, é uma música que eu gosto bastante. Corta Jaca, que é uma música que também já tinha aparecido com a Patrulha do Espaço, e Coming Through the Waves of Science, que é uma música que eu amo de paixão também, porque ela começa meio progressiva, lembrando aqueles tipo Emerson Lake and Palmer, mas uns teclados bem progressivos. Depois ela descamba meio que para um bug, ele faz uma citação a Let's Spend the Night Together, do Rolling Stones, e no final ele dá tem uma pitadinha de música clássica, e o Arnaldo com uma performance simplesmente brilhante no piano. É algo assim, ouvir para crer mesmo. E após esse álbum ter sido gravado, ele ainda não tinha sido lançado quando ocorreu esse acidente com o Arnaldo. Logo depois ele foi lançado pela Baratos Afins, acho que foi um dos primeiros lançamentos aí da grande Baratos Afins aí do Luiz Calanca, que mantém um dos responsáveis por manter a chama do rock viva aqui no Brasil, sem dúvida alguma. Ele é tipo um herói da cena underground paulista. A Baratos Afins já lançou vários álbuns muito interessantes, eu vou falar de alguns deles oportunamente, sem dúvida alguma. E, como eu falei, em 87 lança um álbum chamado Let It Bad, que foi lançado só em vinil. Eu nunca escutei esse álbum, para falar a verdade. Let It Bad não, Disco Voador, desculpe. Eu nunca ouvi esse álbum. E nessa época também ele se casa com uma antiga fã, Lucinha Barbosa, que cuidou dele na época que ele mais precisou, na época que ele estava mais precisando. E só em 2004 que foi aparecer
o Let It Bad, que ele já teve, como eu falei, já estava sendo prometido desde o final da década de 80, comecinho da década de 90, mas era um álbum que simplesmente não era lançado. Graças ao esforço de muita gente bacana aí, como o John do Pato Fu, entre outros, aí conseguiu se lançar o Let It Bad. E o Let It Bad tem uma música assim, interessante, que é uma música da época, provavelmente era uma sobra de estúdio aí do Singing Alone, uma música chamada Cacilda, e se não me engano tem uma chamada Tacape também, que são anteriores aí ao acidente. E eu não lembro que ano foi, mas foi nessa década, já que foi lançada essa caixa aí com 5 álbuns aí do Arnaldo, 3 só dele e 2 dele com a Patrulha do Espaço. Então eu recomendo esses 2 álbuns aqui principalmente, Loki, Singing Alone, esse de 1974, esse de 1982. Não que o Let It Bad seja ruim, mas não traz o Arnaldo no seu melhor momento. E também o problema assim, dos álbuns do Arnaldo com a Patrulha do Espaço é que a qualidade da gravação não é lá essas coisas. Mas eu gostaria muito, com certeza, de ter assistido a algum show do Arnaldo e a Patrulha do Espaço nessa época, que deve ter sido maravilhoso. Uma dúvida que eu tenho, não sei se talvez alguém possa esclarecer aí, é se o Arnaldo com a Patrulha do Espaço chegou a tocar alguma canção do Loki. Eu acredito que não, mas eu não tenho certeza, não posso afirmar isso categoricamente. Mas é uma coisa que eu gostaria de saber, uma coisa que me deixa curioso, se o Arnaldo com a Patrulha do Espaço chegaram a tocar alguma canção do Loki em shows. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui, espero vocês na próxima terça-feira. Até lá!